a gente acorda com vontade de realizar o sonho, a gente anuncia e depois esse sonho não é realizado com a pressa que a gente acreditava. Eu quero falar isso em cumprimento aos trabalhadores e às trabalhadoras desse centro, sabe, nuclear da Marinha. Porque eu estive aqui em 2007. Em 2007 a gente se abateu aqui com um problema financeiro. Há tempo que não se colocava dinheiro para que a gente desse continuidade ao Centro Industrial Nuclear de Aramar. Na época nós liberamos 1 bilhão e 400 bilhões de reais, 1 bilhão e 400 bilhões de reais. Eu imaginava que depois daquela liberação a gente não teria mais problema, que ali o orçamento ia fluir de acordo com as necessidades para que tivesse continuidade na construção do nosso navio de propulsão nuclear. Não aconteceu. Porque na hora que a gente fica dependendo do orçamento da União, e o orçamento da União às vezes tem que ser contingenciado. Muitas vezes você, um ano tem 2, no outro ano você tem 1, no outro ano você tem 3, no outro ano você tem nada. Ou seja, isso não permite que dê uma sequência de continuidade para que a gente possa dizer: vamos concluir o projeto daqui a tanto tempo. Eu volto hoje aqui e outra vez eu me deparo com a descontinuidade do orçamento. Isso leva a que vocês, engenheiros, pesquisadores, tenham mais paciência, xinguem a gente, sabe, no pensamento, e sempre fica cobrando por que as coisas não têm, sabe, dado certo, por que não chegou ao fim, por que não terminou. A mesma coisa aconteceu comigo, moço, não é só na Marinha, não. A mesma coisa aconteceu comigo na Aeronáutica. Em 2010, eu visitei o ITA, lá em São José dos Campos. E eu fui ver o sonho do Brasil ser o 5º país do mundo a produzir turbina de avião. E o primeiro país do mundo a produzir uma turbina a etanol. E eu vi a turbina funcionar. E na época eu disse ao brigadeiro Saito e ao meu ministro de Minas e Energia de que para que a gente conseguisse dar continuidade à produção daquela turbina, antes de você ganhar escala para concorrer com as turbinas a querosene, que seria importante que o governo comprasse muita daquela turbina para a gente produzir energia elétrica nos lugares mais distantes do Brasil, até que a gente conseguisse colocar a nossa turbina no mercado da aviação. E eu achei que as coisas iam acontecer. Quando eu voltei na presidência em 2023, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ligar para o brigadeiro Damasceno e perguntar para ele: Damasceno, a nossa turbina funcionou? Não, a nossa turbina parou. Ou seja, não teve continuidade. E eu voltei 13 anos depois para retomar o investimento de quase 30 milhões de reais com o Ministério da Ciência e Tecnologia para que a gente pudesse terminar a turbina. Hoje eu posso dizer para vocês, a turbina etanol está pronta e ela vai ser utilizada no primeiro momento, porque é o ministro de Minas e Energia que vai ter o primeiro salto de qualidade, vai ter que comprar para a gente dar continuidade ao programa de atendimento de energia elétrica na casa das pessoas que moram mais distante. E uma turbina dessa dá para atender uma comunidade de até 3.000 casas. Portanto, não é pouca coisa a nossa engenharia do ITA ter conseguido produzir uma turbina de avião etanol. Nós seríamos o 5º ou 6º país do mundo a produzir uma turbina. E poderemos desfrutar com essas grandes empresas. Mas pela falta de continuidade, ou pela falta de definição de prioridade, a gente só faz quando pode. Um time
que não marca gol todo jogo, está arriscado a não ser campeão. É o caso do meu Corinthians. Mas, no comércio, na indústria, na tecnologia, é a mesma coisa. Esse navio não é uma coisa da Marinha. Esse navio é uma coisa do Brasil, feito pela Marinha, pela engenharia da Marinha. E se a gente não cuidar de dar continuidade a isso, os nossos engenheiros, os nossos especialistas vão ganhar no mundo à procura de oportunidade de emprego. E a gente então está formando gente para ir prestar serviço em outros lugares, quando deveriam estar prestando serviço aqui no Brasil. Portanto, discutir o funcionamento do Centro Industrial Nuclear Arabá e a gente terminar esse navio e o Brasil ser um dos poucos países do mundo, junto com todos os que estão no Conselho de Segurança da ONU, a produzir um submarino nuclear, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. A gente não tem soberania nacional porque a gente faz discurso. Sabe, o discurso é só palavras. O adversário às vezes escuta. A gente tem que estar preparado para eles saberem que a gente vai ter força para poder dizer não. Que a gente vai ter força para poder dizer, vamos competir. O que a gente não pode é ter um país desse tamanho de cabeça baixa a vida inteira. Quando a gente tem gente como vocês, que se formaram, se dedicaram, estudaram e tem a chance de executar o que vocês estudaram, e começa a faltar dinheiro. Todo dia falta um pouquinho, todo dia falta um pouquinho. Um ano tem 3, outro ano tem 2, um ano tem 2, outro ano tem 1, ou seja, a coisa nunca anda. É como se a gente tivesse uma casa e tivesse 3 quartos. Em cada quarto morasse um quarto casal, um quarto um filho e outro quarto a filha. E a gente só tivesse dinheiro para comprar telha para um quarto. Aquele que quer agradar todo mundo, iria pegar um pouquinho de telha, colocar no quarto da menina, um pouquinho no quarto do menino, um pouquinho no quarto do casal. Não ia atender ninguém. Ia continuar chovendo. Então, o cara tem que escolher qual é o quarto que ele quer cobrir. Se o pai e a mãe for esperto, cobre o dos filhos e coloca e vai dormir junto com os filhos. Se eles não forem espertos, coloca só no dele, deixa as crianças na chuva. E o que está acontecendo aqui é isso. Quando nós, o governo, nós vamos discutir o orçamento, possivelmente o submarino nuclear não entra na agenda de disputa, Marta, com prioridade. Tem outra coisa, tem educação, tem saúde, tem habitação, tem um monte de coisa que está na prioridade do povo brasileiro e dos ministros, do qual eu sou o chefe deles, que não entra isso. Isso tem que ser tratado como uma coisa especial. Isso não pode estar na nossa caderneta de tira na padaria. Isso tem que ter uma coisa especial. O submarino é importante para o Brasil. O submarino é importante para a nossa soberania. O submarino é importante para o nosso desenvolvimento tecnológico. O submarino é importante para gerar emprego qualificado para meninas e meninos que estudaram e se formaram e querem continuar produzindo a coisa no Brasil. O submarino é importante para que a gente tenha tecnologia para dar e para vender, que a gente possa enriquecer o urânio, sabe, para fins pacíficos, como está na nossa Constituição, para vender para o mundo. Para se isso é importante, nós temos que colocar essa importância na discussão do orçamento. A gente pode conversar mais com o BNDES, que pode ajudar a gente com um pouquinho de recurso. O BNDES tão bondoso. A gente pode ajudar aqui a nossa magnata do petróleo a assumir um pouco de responsabilidade e quem sabe o submarino vai ajudar a ver o petróleo a 6 mil metros de profundidade. Porque o petróleo, aquele olhinho que eu segurei na mão segunda-feira, estava a 6 mil metros de profundidade. E ainda vamos cavar mais 1.000 metros. Quem sabe o submarino nosso pode ir lá e ajudar a gente a ver essas coisas. Eu estou dizendo tudo isso, gente, porque eu vim aqui em 2007, tinha um problema de recurso. Eu coloquei recurso achando que eu tinha resolvido, mas não resolveu. Resolveu para aquele ano ou para outro ano. Então, cada presidente às vezes coloca um pouco, depois não coloca. É que eu acho que o orçamento de uma coisa dessa,
não pode ficar à mercê da volatilidade do nosso orçamento. Não pode. É preciso que a gente defina claramente. Se a gente quer o submarino de verdade, será importante para a soberania nacional, será importante para que o Brasil se torne um país respeitado no mundo. Eu quero dizer na frente de vocês, na frente da imprensa, a gente dá continuidade a esse submarino, a gente está falando do futuro. A gente fala do futuro do emprego qualificado, do futuro do enriquecimento de urânio, até para exportar para países que querem utilizar ele para fins pacíficos. Significa o futuro da saúde, significa o futuro da energia nesse país. Ou seja, nós não estamos pensando em fazer o submarino só porque ele é bonito fazer, não. É porque desenvolver o submarino vai desenvolver múltiplas coisas nesse país. Portanto, que ele tem que ser prioridade. Então eu quero, hoje, não vou ler o meu discurso aqui, vou até fechar aqui, dizer para vocês, eu volto para Brasília e vou dizer para vocês, nós vamos arrumar os recursos para que a gente termine de uma vez por toda esse submarino. Isso significa facilitar com que a nossa juventude tenha esperança. Ou seja, quando você tem um jovem que vai estudar engenharia, sabe, ele está na perspectiva de que ao se formar vai ter emprego. Eu fui agora na Universidade Federal do ABC e vi a primeira turma de jovens fazendo engenharia espacial. Ou se a gente não qualificar, sabe, alguma coisa para esse jovem ter trabalho depois que ele se formar, ele vai ser um engenheiro espacial para trabalhar onde? Em outro país, e não no Brasil. E nós queremos que ele fique no Brasil. É por isso que a gente vai ter que dizer a todos vocês, trabalhadores, almirantes, ministros, Magda, que a Petrobras vai participar, a Petrobras vai virar a rainha do fundo do mar agora. Não só no petróleo, mas no submarino. Porque nós temos que aproveitar tudo que nós temos de potencial e fazer submarino para a gente começar a nos preocupar com outra coisa. E tem muita coisa importante para a gente fazer. Portanto, gente, meus parabéns ao que vocês fizeram até agora. Parabéns, ouça, pela paciência. E quantas vezes choraram a falta de dinheiro, nós vamos resolver esse problema, porque o submarino foi um acordo que eu fiz com a França há muito tempo atrás. E eu não tenho muito tempo, vou viver mais 40 anos, porque eu tenho um compromisso de viver até 120 anos, mas eu não quero ver para ter esse problema. Portanto, estou feliz de ter vindo aqui hoje. Estou feliz. Acho que todo mundo que veio aqui ficou encantado com o que viu. Todo mundo que veio aqui ficou encantado com a nossa competência, com os nossos trabalhadores, com os nossos marinheiros, com os nossos engenheiros, com as nossas engenheiras. Todo mundo vai voltar aqui feliz da vida. O Brasil pode. O Brasil pode. O Brasil é grande. O Brasil só falta acreditar nele mesmo. E eu acredito. Por isso, gente, vamos em frente. Um abraço a todos vocês.